Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o período em que a corte real portuguesa esteve no Brasil. Isso que os historiadores costumam chamar de período joanino, né, que vai de 1808, quando a corte chega em território brasileiro, e vai até 1821, que é quando a corte retorna para Portugal, certo? E aí nosso vídeo será dividido basicamente em três momentos. Por que essa corte vem para o Brasil? O que é que ela faz estando aqui em território brasileiro e por que ela retorna para Portugal, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai compreender por que essa corte vem para o Brasil. E aí a gente tem que buscar compreender o que é que se estava passando na Europa naquele contexto de início do século XIX. Né? A Europa estava sendo governada, quer dizer, a França, né, por exemplo, estava sendo governada por Napoleão. Napoleão estava conquistando vários territórios dentro do continente europeu e só que tinha uma inimiga que ele não conseguia conquistar por vias militares, que era basicamente a Inglaterra, né? Uma antiga rival da França. Desde muito tempo, França e Inglaterra eram rivais ali no continente europeu, só que do ponto de vista bélico, Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra. Lembremos que a Inglaterra fica na Grã-Bretanha, uma ilha e tudo mais, e a marinha britânica era muito mais forte do que a marinha francesa, né? Então, Napoleão disse o seguinte: já que eu não posso conquistar a França por vias bélicas, eu vou tentar sufocá-la, como muitos historiadores usam esse termo, né, economicamente. Então, Napoleão lança o chamado bloqueio continental lá em 1806. O bloqueio continental era basicamente Napoleão dizendo aos países da Europa, né, quem fizer comércio com a Inglaterra, nós vamos invadir. Né? Vai ter a França como inimiga e nós vamos invadir seu território. Só que tem um detalhe: Portugal era um antigo amigo, vamos dizer assim, antigo parceiro econômico da Inglaterra. Né? Então, Dom João, que era o príncipe regente naquele contexto, lembremos que a mãe dele, a Rainha Maria I, estava passando por alguns problemas de sanidade mental, então ele era quem estava administrando Portugal, por assim dizer, naquele contexto, estava dividido. Né? De um lado, se ele respeitasse o bloqueio continental e parasse de fazer comércio com a Inglaterra, Portugal ia ter sua economia, evidentemente, muito prejudicada, porque a economia portuguesa dependia muito do comércio que Portugal fazia com a Inglaterra. Se não respeitasse o bloqueio continental, a França iria invadir Portugal. Então, o que se fez naquele momento foi um acordo entre Dom João e a Inglaterra, e que basicamente era o seguinte: se Napoleão invadir realmente o território de Portugal, nós vamos manter as nossas relações comerciais. Portugal não vai, Inglaterra, respeitar o bloqueio continental de Napoleão. Nós vamos manter o nosso comércio e tudo mais, mas tem um detalhe: se Napoleão realmente decidir por invadir o território português, vocês vão nos auxiliar aqui a fugir para o Brasil de alguma maneira. Nós vamos fazer a transferência da corte portuguesa lá para a colônia que nós temos na América, que é o Brasil. Então, no primeiro momento, nós podemos pensar o seguinte: qual a razão da corte real portuguesa ter vindo se estabelecer no Brasil? Foi justamente por conta do bloqueio continental imposto por Napoleão. Né? A corte veio Dom João, Carlota Joaquina, muitos funcionários reais da corte portuguesa veio para o Brasil. Foi uma viagem feita um tanto quanto que em cima da hora, né? Dizem que foi uma viagem um tanto quanto mal planejada. E uma curiosidade é que dizem que, inclusive, havia muitos piolhos dentro dos navios, né, da corte portuguesa, e muitas mulheres tiveram, inclusive, que raspar os cabelos e por aí vai. Mas, enfim, a corte real portuguesa chega ao Brasil lá em 1808, e uma das primeiras medidas que ela se propõe a fazer é a chamada abertura dos portos às nações amigas. Basicamente, Dom João, estando aqui no Brasil com toda a corte portuguesa, ele disse o seguinte: assinou uma lei dizendo que os portos brasileiros iriam estar abertos para que outras nações do mundo, nações amigas, e aí a gente sabe que era sobretudo a Inglaterra, pudessem fazer comércio com o Brasil. Isso, na prática, representa, como a gente está vendo aqui, o fim do pacto colonial, né? Ou seja, a colônia Brasil iria poder fazer agora comércio com outros países que não necessariamente mais
Portugal. Alguns historiadores dizem que, inclusive, com a abertura dos portos às nações amigas, que naquele contexto era sobretudo a Inglaterra, o Brasil deixou de ser um país dependente, né? Passou a ser independente, entre aspas, do ponto de vista econômico, não político, claro, mas do ponto de vista econômico. Outra decisão importante que Dom João VI fez ao instalar a sua corte aqui no Brasil, lembramos que ele chega inicialmente ali na Bahia, depois vai lá para o Rio de Janeiro, se instala na Quinta da Boa Vista, é a liberação de indústrias aqui na colônia Brasil. Durante muito tempo, durante quase todo o período colonial, era proibido se fazer indústrias aqui. Por quê? Porque os produtos industrializados deveriam ser comprados de Portugal de acordo com a lógica do pacto colonial ou do exclusivismo colonial. A colônia só vende produtos para a metrópole e só compra produtos industrializados da metrópole. Como vocês puderam notar, nós já entramos na parte do vídeo em que nós estamos comentando a respeito das transformações operadas pela corte estando em território brasileiro, né? Abertura dos portos às nações amigas, liberação para a feitura de indústrias. A corte se instala, como eu comentei, no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, e inicia-se lá um processo de reformas urbanas, né? Ou seja, o Dom João dizia como é que é possível que esta cidade seja a capital do Império Português e esteja nessas condições. Então vamos fazer uma série de reformas urbanísticas, alargamento de ruas, construção de avenidas e por aí vai. Houve também a criação de tribunais superiores aqui no Brasil, a construção de um jardim botânico lá no que hoje é o Rio de Janeiro, a criação do Banco Nacional, a criação de uma biblioteca real, a criação da chamada imprensa régia. Agora o Brasil poderia imprimir jornais. Durante o período colonial a imprensa era basicamente proibida, né? Agora não, agora se pode imprimir periódicos aqui no Brasil, e aí há a criação de um órgão, né, chamado imprensa régia, que vai regulamentar essa imprensa feita aqui no país. O primeiro jornal a ser impresso aqui no território brasileiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, lá em 1808, né? Ou seja, no mesmo ano em que a corte se instala no Brasil. Outra coisa importante, já que a Inglaterra tinha auxiliado a transferência da corte e era uma antiga parceira comercial de Portugal, enfim, tinha feito inclusive a escolta da corte portuguesa com seus navios, é a assinatura dos tratados de 1810, né? Tratados que ficaram conhecidos como dar muitos privilégios à Inglaterra e não tantos privilégios assim a Portugal. A gente vai ver por quê, né? Lá em 1810, Portugal e Inglaterra assinaram os tratados de comércio e navegação, que basicamente dizia que produtos ingleses iriam pagar taxas alfandegárias aqui no Brasil inferiores, inclusive àquelas que pagariam produtos portugueses. Então, produtos ingleses iriam pagar em torno de 15% de imposto, enquanto que produtos portugueses iriam pagar 16%, produtos de outras nações amigas iriam pagar mais de 20%. Então, de certa maneira, o Tratado de Comércio e Navegação era uma espécie de privilégio ali para os ingleses. Outro tratado foi o Tratado de Aliança e Amizade, né? Basicamente dizia que os ingleses iriam ter liberdade de culto aqui no país, né? Muitos ingleses, a maioria era já naquela época protestante, enquanto que a religião oficial do Império Português era o catolicismo, né? Mas esse tratado de aliança e amizade dizia que esses protestantes ingleses não iriam ser perseguidos por questões religiosas. Se dizia também que caso eles viessem a cometer algum crime, eles iriam ser julgados em tribunais ingleses. Outra característica importante da estadia da corte real portuguesa aqui no Brasil foi a chamada Missão Artística Francesa, lá de 1816, né? Muitos artistas franceses, europeus vieram para o Brasil pintar o cotidiano, representar a paisagem brasileira e por aí vai. A gente lembra, por exemplo, de nomes como Debré, né, que pintou muito o cotidiano daquela sociedade escravocrata, latifundiária e por aí vai. Para a feitura de todas essas coisas, né, construção de Banco do Brasil, de jardim botânico, de alargamento de ruas e criação de avenidas e etc., essas coisas que nós citamos aqui, inclusive instalação da corte real portuguesa, né, no território brasileiro, foi necessário muito dinheiro, né? E por isso que a corte aumentou muito os impostos. O aumento dos impostos, atrelado a outras questões que viviam províncias, né, em suas realidades locais, fizeram com que surgissem algumas revoltas, né? Algumas revoltas ou de cunho popular ou algumas revoltas
de pessoas do que hoje a gente chamaria de classe média. Um exemplo dessas revoltas foi a chamada Revolução Pernambucana, lá de 1817, né? Basicamente, Pernambuco vivia uma crise, a crise do açúcar, né? Que já estava em concorrência com o açúcar holandês, produzido nas Antilhas. Então, o principal produto de exportação da capitania de Pernambuco, que era o açúcar, estava em crise. E, por outro lado, os pernambucanos estavam quase que tendo que pagar, a partir da elevação dos impostos que a corte estava implementando, a sua instalação ali no Rio de Janeiro. Isso descontentou muito as classes populares, mas também as classes médias, né? Inclusive a elite lá de Pernambuco. Então a Revolução Pernambucana queria, inclusive, a separação do território de Pernambuco. Inclusive, depois esse movimento se alastrou para capitanias vizinhas, como, por exemplo, a Paraíba. Eles defendiam uma constituição para lá, defendiam liberdade de expressão, liberdade de imprensa, enfim, uma revolta muito influenciada pelo iluminismo, né? Defendiam também, inclusive, uma república. Lá em 1815, ainda com a corte portuguesa aqui em território brasileiro, houve elevação por parte da coroa portuguesa do Brasil da categoria de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves. Por que isso aconteceu, Michel? Napoleão tinha saído do governo da França já naquele contexto, e as principais potências europeias estavam buscando estratégias para redefinir o mapa europeu depois de Napoleão ter saído do governo da França. Eles organizaram um congresso chamado Congresso de Viena, e um dos principais objetivos do Congresso de Viena era justamente fazer com que as antigas dinastias reais que estavam no governo de países europeus antes do Império Napoleônico voltassem, né, ao poder. Só que para os reinos europeus poderem participar do Congresso de Viena, era necessário que a corte estivesse em território metropolitano. Só que a gente sabe, estamos dizendo aqui, que a corte portuguesa estava em território colonial aqui no Brasil, né? Então, para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, Dom João decidiu por elevar a categoria do Brasil de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Ele é coroado aqui no território brasileiro em 1818, foi o único rei europeu a ser coroado em território americano, né? A mãe dele morreu, Maria I, e lembramos, né, até 1808 ele não era rei de fato de Portugal, ele era apenas príncipe regente por conta dos problemas que a mãe dele, Maria I, né, estava passando, né, problemas de sanidade mental. A partir de agora nós vamos compreender um pouco a respeito das razões que fizeram com que a corte portuguesa voltasse para Portugal. Então nós vimos por que ela se estabeleceu aqui, que tem a ver basicamente com o bloqueio continental imposto por Napoleão lá em 1806 na Europa, e vimos também as transformações que a corte operou estando aqui em território brasileiro. Agora nós vamos buscar entender por que essa corte voltou lá para Portugal, né? As razões que fizeram com que a corte portuguesa voltasse para Portugal, e Dom João VI gostava muito aqui do Brasil, né, tem muito a ver com a chamada Revolução Liberal do Porto, que foi um movimento operado pelas Cortes de Lisboa, lá em 1820, em Portugal, e que basicamente pregava coisas como fim do absolutismo em Portugal, inclusive queriam que Portugal fizesse uma constituição que barrasse os poderes autoritários do rei, pediam também a volta da família real para Portugal e também pediam a recolonização do Brasil. Diziam, não, é inadmissível que o Brasil continue com seus portos abertos, fazendo comércio com quem as elites brasileiras quiserem fazer. Não, nós queremos a volta do pacto colonial, a recolonização do Brasil, para que nós, portugueses, possamos ter certos privilégios comerciais. A corte portuguesa volta para Portugal por essa razão, né, a Revolução Liberal do Porto, que cobrava que ela retornasse para terras lusitanas, só que Dom João VI deixa aqui, em território brasileiro, o seu filho, né, Pedro I, que vai ser Pedro I no futuro, né? Naquela época só Pedro. Pedro fica por cá, decide ficar em território brasileiro. As elites brasileiras, descontentes com essa tentativa de recolonização do Brasil, se aliam com Pedro I
e fazem em 1822 a independência do Brasil. Claro que esse processo não foi tão simples assim, tem uma série de detalhes, não vem ao caso, talvez em outro vídeo sobre a independência do Brasil a gente fale mais sobre isso. Então hoje falamos sobre o período joanino, o momento em que a corte portuguesa esteve em território brasileiro, 1808 até 1821. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as referências, né? Nada do que eu citei aqui é meu, evidentemente, é fruto de leituras que eu fiz, de coisas que eu consultei. Certo? Se gostarem, curtam o vídeo e até a próxima.